Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Bem, estamos aqui para mais uma live do Pense Nisso, né? No Facebook e Instagram. Né? Para quem não acompanhou nenhum trabalho ainda do Pense Nisso, né? É um projeto do Instituto Fases que leva alguns assuntos atuais, né, para serem debatidos, discutidos e principalmente pensados, né? Por isso eu pensei nisso. Durante o mês a gente vai falando sobre o tema do Pense Nisso, né? E nesse mês de setembro, o tema que a gente resolveu abordar foi sobre autoestima, né? Esse tema a gente escolheu por vários motivos, uma por sugestões das pessoas, né? E outra principal também, porque setembro é o mês da campanha do Setembro Amarelo, né? Que é prevenção ao suicídio, tá? Essas duas coisas não estão diretamente ligadas, mas elas têm muita relação, né? Então, a gente escolheu esse tema, né, porque ele causa muita polêmica, né? As pessoas querem muito saber a respeito disso, né? Do que é autoestima, né? Como acontece isso, e principalmente elas querem saber como melhorar a autoestima, né? Como ter uma boa autoestima. Então, a gente vai falar exatamente dessas questões. Né? Durante o mês, a gente trouxe vários posts, então, para vocês irem pensando, né? E eles abordaram alguns temas, que é o que eu quero concentrar hoje, em abordar aqui também na live. Então, assim, um dos temas que a gente trouxe, bom, primeiro definição, né? Então, o que é autoestima e tal, separei algumas coisas aqui para a gente conversar, né? Depois, sobre. Quando eu olhar para o lado, eu estou olhando a minha cola, tá? Para eu não me perder. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da autoestima e o corpo, né? Que isso antes era uma coisa relacionada às mulheres e hoje não é mais, né? Então a gente vai falar um pouco dessa coisa do ideal de beleza e como isso afeta ou não a autoestima, né? Sobre o amor próprio, que também é um tema que está bem em alto, e a autoestima, né? E, por último, né, a questão do autoconhecimento, né, relacionado com a autoestima. Bom, vamos começar, então, falando, né, o que é a autoestima em si, né? A autoestima, ela tem vários conceitos interligados, né? Mas, resumindo, digamos assim, seria qual o seu conceito, né, sobre você mesmo, né? Então, aquilo que você pensa sobre você. Só que não tem só a ver com um pensamento racional, tem a ver com sentimento, com comportamento, com atitudes, né? Então, ela é complexa por conta disso, vivências, né? Então, eu separei aqui algumas questões para a gente dar uma olhadinha. E um dos autores, né, que eu peguei aqui sobre autoestima, ele vai falar o seguinte, né, que a maioria das pessoas acha que a autoestima é somente gostar de si mesmo, tá? Passa por isso também, né, que eu até relacionei aqui um dos temas ao amor próprio, mas a autoestima é muito mais que isso, né? A autoestima, na verdade, é o que a gente faz, né? Os sentimentos que a gente tem, o pensamento que a gente tem sobre nós mesmos, né? Então, ela é bem extensa e ela tem várias influências, né? Como que se forma uma autoestima, né? Durante as nossas vivências da vida, né? E segundo muitos autores, principalmente durante a infância. Isso já aparece em várias lives, né? A importância da infância. A gente vai abordar mais esse tema no mês seguinte, né? Em outubro, onde a gente vai falar da importância do brincar para a criança. E a gente vai acabar abordando muito esse universo infantil e a importância da infância. Né? E realmente a gente vê que vários temas que a gente vem abordando aqui no Pense Nisso tem um peso grande o desenvolvimento na infância. Né? Então, eles costumam estudar, né, a autoestima em relação ao valor que a criança percebe que tem, né? Então, ao valor que ela percebe que os outros
né, expressam, né, em relação a ela. Então, o quanto ela é importante ou não para os outros, né, isso interfere na autoestima, né? A experiência que ela vai tendo sobre os seus sucessos e fracassos, né? Então, como ela vai se sentindo em relação a isso, né? E isso não é determinante, né? Porque às vezes a gente pensa assim, pô, então se uma criança passar por muitos fracassos, ela vai ter uma autoestima baixa, como a gente costuma ouvir falar, uma autoestima ruim, enfim, né? Um pensamento muito negativo sobre ela mesma, nem sempre. Né? Pode ser que a criança tenha passado por muitos fracassos, só que a maneira que ela absorveu aquilo, a maneira como ela sentiu, a maneira como ela pensou sobre ela mesma, pode ser positiva. Né? Então, o complicado, né, na área de humanas em geral e da psicologia é que a gente não tem uma fórmula, né? Por isso que me deixa muito de cabelo em pé, assim, ver fórmulas mágicas para conseguir as coisas, né? 5 passos para ter uma melhor autoestima, né? 10 passos para ser feliz. É muito difícil você ter uma fórmula, assim como é difícil ter uma fórmula de como é formada a autoestima de cada um, né? Então, que mais? A definição da criança, né? Do que é esse sucesso e fracasso vai depender muito de cada um, né? E, enfim. E a forma também, né, na infância e depois na vida adulta, né, de como ela recebe, assim, críticas, né, e comentários negativos sobre ela mesma, né? Claro que nessa etapa infantil é muito importante, né, aí para os pais que estiverem assistindo, a gente tomar cuidado com isso, né? Porque muitas coisas que a gente vive e escuta na infância, elas acabam ficando, né? Então, aquela coisa que no dito popular costumam dizer que praga de mãe pega, meio que pega mesmo, porque ela falou aos ventos várias vezes essa praga, né? E aquilo acaba sendo absorvido. Né? Então, o filho que fica escutando que é folgado, que é vagabundo, né? Acaba se tornando um folgado vagabundo. Não de uma maneira determinista, né? Porque isso pode não acontecer, mas é marcante, né? É marcante nem que ele queira ser o contrário. Né? Mas normalmente a gente ouve muito assim, eu quero ser o contrário para provar que eu não sou isso. Porque por algum tempo ele se sentiu assim. Né? Senão isso não faria sentido nenhum provar o contrário de uma coisa que ele não considera sobre ele mesmo, né? Então, assim, quando eu fui pesquisar de autoestima, eu vi muita coisa de como melhorar a sua autoestima, né? O que fazer para ter uma autoestima melhor. A gente vai falar um pouco disso, né? Porém, eu queria concentrar aqui para outras questões também, né? Então, eu vou para os tópicos que eu acho que vai ficar um pouco mais simples a nossa conversa. Desculpe até se eu estou meio perdida, falando várias vezes a mesma coisa, mas é que é um tema muito complicado, né, muito amplo, e difícil de realmente ter uma definição mais clara. Né? Mas, vamos para o primeiro tópico, então, da questão do corpo e a autoestima. Né? Todo mundo sabe, isso daria uma outra live, um outro vídeo, nas questões de ideais de beleza, né? E o quanto isso, de fato, interfere na autoestima de muitas pessoas. Basta você perguntar, vou dar um exemplo de mulher aqui, mas hoje isso acontece muito com os homens também, coisa que não acontecia até um tempo atrás. É só você perguntar para uma mulher se ela está totalmente satisfeita com o seu corpo. Né? Fizeram até pesquisas em relação a isso e o número de mulheres satisfeitas é muito baixo, né? No que isso interfere na autoestima? Como a gente anda numa sociedade muito visual, digamos assim, né? Claro que padrões de beleza e outros padrões sempre existiram em todas as sociedades, né? E claro, quem se assemelhava mais a esses padrões acaba se sentindo um pouco melhor. Por quê? Porque a autoestima ela tem tudo a ver com o social, com o cultural também. Né? Além de ser do próprio indivíduo, tem a ver com a cultura que ele está inserido. Então, a gente sempre vai ter esse padrão a ser seguido, né?
E claro que dentro desse padrão tem algumas modificações, né? Eu pego um padrãozão lá, cultural, social, e eu crio o meu próprio. Vamos chamar esse padrão de ideal, né? A autoestima tem muito a ver com isso, né? O que eu espero, né, que eu seja, né? E o que de fato eu considero que eu sou, né? E isso é muito complexo, né? E tem a ver também com a minha relação com as pessoas, porque é na minha relação com as pessoas que eu vou constituindo de fato quem eu sou, né? E a partir daí também a minha autoestima, né? Então, se eu sempre for valorizado pelas pessoas que estão ali mais próximas, família, amigos, né? Isso contribui, né, para que eu tenha uma boa autoestima. Não é determinante, de novo. Você pode elogiar seu filho todo dia, né, e perceber que ele tem uma autoestima mais baixa, porque de fato ele não se sente assim por algum motivo, tá? Isso que é o ser humano complexo, né? Então, em relação ao corpo, a gente vê hoje uma batalha e uma luta para sempre tentar alcançar esse ideal, né? E sempre sentir que está muito longe, né? Então, quando eu pesquisei esse tema, achei muito artigo de até estética, né? De qual o limite aí entre buscar uma perfeição, né? Isso também entra em autoestima, porque assim, percebe-se em algumas pesquisas que as pessoas mais exigentes, que têm uma cobrança maior, elas costumam considerar-se com uma autoestima baixa, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Todo mundo olha aquela pessoa exigente, se cobrando, né? E mostrando ser muito resolvida, poderosa, né? Às vezes não consegue ver que lá dentro ela se sente, às vezes, até ao contrário, né? E se sente muito mal, sente que nunca vai chegar, né, naquilo que ela idealizou. Então, estamos falando de um ideal de corpo, mas um ideal também de quem eu sou, né? A gente cria ideais, né? A gente cria algumas questões, né? Tipo, como eu deveria estar com 30 anos, como eu deveria estar com 40 anos, né? O que eu deveria ter conquistado, como eu deveria ser, né? Esse como eu deveria ser é o que está bem ligado à autoestima, né? Então, quando eu não consigo aceitar algumas coisas, ou eu não consigo relacionar, né, o que eu já sou, o que eu já conquistei dentro daquilo que eu gostaria, eu vou me sentindo muito mal, e eu vou me achando uma pessoa ruim, né? Isso tem a ver com autoestima. Né? A autoestima, ela passa por todos os âmbitos da nossa vida, né? Ela interfere em todas as áreas da nossa vida, desde relacionamentos até trabalho, tudo isso, tá? Não significa que ela vai ser igual, digamos assim, em todos os âmbitos. Né? Tem pessoas que, de repente, conseguem se sentir bem, né? Estar bem consigo mesma no trabalho e não conseguem num relacionamento, porque elas envolvem questões diferentes, né? Digamos assim. Porém, se você for a fundo, você vai ver que tem aspectos que sempre batem, né? Que são muito parecidos em todas as áreas. A pessoa acaba tendo alguma insegurança, né? Com aquele aspecto específico, né? Então, sobre o corpo, é isso. A gente vê que a autoestima, em mulheres e hoje em homens também, tem bastante relação com esse ideal de beleza, né? A questão corporal passa com certeza pela autoestima também, né? E acaba prejudicando, porque é do ser humano querer ser amado, querer ser visto, ser querido, ser desejado, enfim, né? E quando a pessoa se sente feia, ruim, desinteressante, é óbvio que isso afeta demais, né? Nas conquistas dela, né? É aquilo que a gente costuma ver, às vezes tem pessoas, né, que se sentem muito bem como elas são, e isso é perceptível, né, por todos que estão à volta.
né? Isso tem a ver com autoestima. Aquela pessoa, ela tá bem em quem ela é, de fato, né? Não significa que ela não acha que ela tem que melhorar, que tem coisas que ela está insatisfeita. Não, tem. Sempre vai ter coisas que ela está insatisfeita, que ela quer melhorar, né? Mas, naquele momento, ela aceita. Tem uma questão de aceitação aí também, né? Que interfere na autoestima. Bom, falando disso, a gente já entra no segundo tema, que é de amor próprio, né? O amor próprio está sendo muito falado ultimamente, né? É outro tema que daria uma live inteira, né? De tanta coisa que está sendo falado sobre isso. Mas eu acho legal aqui colocar que, em alguns aspectos, né, estão colocando o amor próprio como eu me basto, né? E eu acho legal a gente falar sobre isso, que às vezes isso vem para a autoestima também. Como se a pessoa que tem uma autoestima super boa, super elevada, se bastasse, não precisasse de outras pessoas, né? Não precisasse ter um relacionamento, né? Não se sentisse insatisfeita. A gente coloca como se fosse quase uma perfeição ter uma autoestima alta, né? Ou amor próprio, de fato. Né? E não é bem assim, né? O ser humano é um ser social, né? A gente precisa, sim, do outro, a gente precisa se relacionar. A gente sempre vai ficar nesse conflito de depender ou ser independente do outro, né? Mas eu acho que é exatamente isso, né? O viver. O amor próprio não tem a ver com você não amar o outro, né? Ou você próprio se bastar. O amor próprio tem a ver com você entender você mesmo e você começar a compreender e amar até mesmo os seus defeitos, porque você, de alguma maneira, conhece de onde eles vêm, aceita isso e entende que eles têm um motivo para estar lá, né? Aí a gente entra no terceiro tema, né, que é a questão do autoconhecimento, né? E até coloquei umas perguntas aqui no autoconhecimento, que é isso, né? Você se conhece, né? E se conhecendo, você se aceita, porque essa coisa da aceitação tem a ver com a autoestima, né? Muitas vezes, primeiro que muitas pessoas não se conhecem, né? Não se conhecem mesmo, porque somos muito complexos. E esse olhar para si mesmo, ele é muito difícil. É o que eu costumo dizer, né? A gente olha para fora. É como se a gente tivesse ali um ângulo muito bom de visão para ver sobre os outros, sobre a vida dos outros, né? Mas quando é para nós mesmos, parece que a visão... Parece não, a visão é muito mais complicada, né? Porque você está na situação. Então, com certeza, é mais difícil. E essa questão de se conhecer, ela é fundamental, né, para uma boa, digamos assim, não gosto de colocar alta, baixa, uma boa autoestima, né? Por quê? Se conhecendo é que você vai chegar nesses termos todos que eu falei até agora. É importante dizer que essas lives do Pense Nisso não tem o objetivo de esclarecer completamente o assunto, porque é um assunto muito amplo para ser esclarecido em 20 minutos, que normalmente eu faço a live, às vezes um pouco mais, né? E, na verdade, é para cada um pensar sobre isso e buscar recursos, né? O que são esses recursos, né? Para autoconhecimento não tem nada melhor do que terapia, né? Eu acho que a gente já saiu daquele tabu de que quem faz terapia é muito problemático ou louco. Hoje em dia, sim, muita gente faz terapia para se conhecer, para lidar melhor consigo mesmo e com os outros, né? Porque uma coisa é meio que anda em conjunto com a outra, né? Se eu consigo me dar melhor comigo mesmo, se eu consigo me conhecer e aceitar algumas questões em mim, esse olhar fica mais tranquilo também para o outro, né? Para as outras pessoas, né? E esse se aceitar, gente, parece simples do jeito que eu tô falando, mas não é nada simples, tá? Não é nada simples, e eu sei que para muita gente esse se aceitar vem como uma coisa de derrota, sabe? Ou de
desistência ou mesmo de acomodação. Não é nesse sentido o aceitar. É isso que fique bem claro, assim, que o aceitar que a gente está falando aqui, né, para ter essa autoestima boa, né, essa autoestima melhor, é um aceitar de entender, né, de conseguir ter um motivo, digamos assim, né, para você entender aquilo que você não gosta em você mesmo, porque todo mundo tem. Todo mundo tem aspectos que gosta em si mesmo e aspectos que não gosta em si mesmo, né? Mesmo a pessoa mais pessimista, que você fala que tá com a autoestima lá embaixo, se você for a fundo, tem aspectos que ela gosta em si mesma, né? Mas por algum motivo ela foi perdendo isso, ela foi vendo só o que é ruim, né? O que ela não gosta nela mesma, né? E é esse último tema que eu queria trabalhar aqui no final da live, que é a questão de perceber isso nos outros. A importância de perceber essas pessoas que não estão conseguindo ver nada de bom nelas mesmas, né? Porque a gente está, vou repetir, falei no começo, no Setembro Amarelo, né? A gente está numa campanha de prevenção ao suicídio. Né? O suicídio é um assunto muito complicado, né? Algumas pessoas queriam que a gente falasse disso, né? Mas é tão complexo, né? Que a gente falou disso no nosso blog do Fases, que até convido vocês a lerem os textos de lá, alguns comigo, outros com outros profissionais, né? Eu sou psicóloga no Fases, mas da gente conseguir perceber isso nos outros e em nós mesmos, né? Tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né? Ele que lançou essa campanha do Setembro Amarelo, né? E é um serviço gratuito, que qualquer pessoa pode ligar quando estiver num momento muito difícil, né? Que eles vão ouvir. O CVV não basta, tá? É importante a gente saber que alguém que tem essa autoestima tão baixa, né? E que pode, como eu disse, uma coisa não está totalmente relacionada à outra, mas tem a ver, e que pode estar com pensamentos suicidas e uma possível depressão, né? Consiga entender que o CVV ajuda nos momentos que está em crise, mas que ela tem que buscar uma ajuda profissional, né? Não precisa chegar a um nível de depressão, né, ou até os pensamentos suicidas para buscar uma ajuda profissional em relação à autoestima. Né? Se você sente que você está sempre insatisfeito com você mesmo, né, que você é uma das piores pessoas do mundo, que você não merece nada de bom, né, isso já é motivo mais que suficiente de buscar algo para você, né? Eu acho que a terapia, assim como outros métodos de autoconhecimento, são sempre válidos, né, para você entrar em contato com você mesmo, né, para viver melhor, né, para viver melhor com você e com as pessoas. Bom, então era isso que eu queria dizer, né? Um tema muito complexo, espero que, né, tenha dado conta pelo menos de falar o básico, assim, o inicial sobre isso. Claro que teria muito mais coisa para abordar, mas gostaria de ter a opinião de vocês, sugestões, críticas. Podem escrever. Quem não quiser escrever aqui, pode mandar inbox lá para o Instituto Fases, que eu sempre leio e a gente vai conversando sobre isso, tá? Não percam a próxima live, ela é sempre na última quarta-feira do mês, às 8 horas, e o próximo tema de outubro vai ser sobre o brincar e a criança, então a importância da infância e dessa questão lúdica da brincadeira na infância. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para todos que estavam assistindo. Até mais.